Graça e paz, pessoal. Muito boa noite. Vamos começar mais um dia da nossa leitura da palavra de Deus. E que dia especial! Hoje nós vamos completar 40 dias de leitura da Bíblia. Você já parou para pensar o que é isso? 40 dias lendo a Bíblia. Nesses 40 dias, nós já lemos Êxodo, hoje finalizamos, 40 dias já lemos Gênesis, hoje vamos finalizar Êxodo, já finalizamos Mateus, Marcos, Lucas e em 2 dias aqui finalizaremos também o livro de João. Então são 40 dias de leitura bíblica em 2026 e já lemos isso tudo. Glória a Deus por isso. Então eu quero te convidar a vir dedicar junto comigo aqui, junto com outras pessoas que acabam participando da live aqui, pessoas que assistem depois a live, 45 minutos de leitura da Bíblia. Amém? Eu quero orar, como de costume a gente ora antes da leitura e na sequência nós vamos começar a ler aqui uma parte do Novo Testamento e uma parte do Velho Testamento. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por poder, ó Pai, estar aqui mais uma vez lendo a Tua Palavra. Eu te peço para que o Senhor possa falar conosco através dessa leitura, através do discernimento que o Senhor possa nos trazer, ó Pai. Venha abençoar a cada um que vai passar aqui nessa live, que vai assistir um pouco, que vai ler a Bíblia também. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, olha só. Você que já está aí, abra sua Bíblia. João capítulo 14. João capítulo 14. Envia essa live para mais pessoas. Envia essa live para outras pessoas que também têm o mesmo desejo de estar participando, estar lendo a Bíblia, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai alcançar elas em nome de Jesus. Amém? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus vai então e responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis, olha que importante isso aqui que Jesus diz nesse instante aqui. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Aí Filipe vai, um dos 12 também, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim.
pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus, né? Versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Aí Jesus vai e responde: Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e voltarei para vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. E aí, agora João capítulo 15, e aí Jesus começa de novo. Jesus continua falando, né? Ele termina o capítulo 14, falando ali com os discípulos que interrogaram ele, né? Tomé, Filipe, Judas. Aí aqui agora no capítulo 15, ele continua novamente falando com os discípulos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado o quê? Será lançado fora. Como o ramo e secará, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será feito. Gente, isso aqui é tão profundo, porque Jesus está falando o seguinte: a gente tem que permanecer nele, mas as palavras dele precisam o quê? Permanecer em nós. Então, assim, é como se fosse uma via de mão dupla, né? A gente permanece em Jesus e a gente faz com que as palavras dele permanecem dentro de nós. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A fim de quê? A fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, qual que é o objetivo, né? A fim de que Jesus, ele pediu, ele conversando com os discípulos, ele falou: não foi vocês que me escolheu, mas foi eu que escolhi vocês. E eu que designei vocês para que vá e dê fruto. Jesus está falando isso para os discípulos, para que eles deem frutos, que os frutos deles permaneçam, a fim de tudo que eles pedirem em nome de Jesus, eles pedirem em nome de Deus Pai, que Ele vos o que? Conceda. Isto então, versículo 17, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro de que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi. É por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles o que nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei. O Espírito da verdade, que proceda do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós lemos aqui agora João capítulo 14, 15. E nós vamos ler mais o 16. E em seguida a gente vai passar para Êxodo. Tá bom? Vamos ver só mais o 16 aqui. E em seguida a gente vai passar para Êxodo. Que a nossa leitura é sempre assim, uma parte do Novo Testamento e uma parte do Velho Testamento.
Jesus continua dizendo, inclusive aqui as últimas instruções para os discípulos. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então quem convence é o Espírito Santo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Gente, isso aqui é fantástico, né? Jesus explicando, né, sobre o Espírito Santo. Vou marcar aqui. Jesus explicando que quando ele vai para o céu, aí ele vai enviar o Espírito Santo para os discípulos. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, e um pouco ainda e me vereis. Alguns dos discípulos disseram uns aos outros, quem veio a ser isto que nos diz? Um pouco e não me vereis? E um pouco ainda e ver-me-eis? E vou para o Pai? Diziam eles, que quer dizer esse um pouco? Não sabemos o que diz. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes perguntou, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e ainda um pouco e ver-me-eis. Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis enquanto o mundo se alegra. O mundo estava se alegrando de ter crucificado Jesus. E aí os discípulos iriam o quê? Se lamentar. Aí Jesus continua, versículo 20 de João capítulo 16. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu falei disso aqui ontem, porque é o seguinte, a nossa tristeza, ela é suprida com a alegria de Jesus Cristo na nossa vida. É simples assim. A gente pode até ficar triste, mas quem tem Jesus, mesmo na tristeza, fica alegre por conta da presença de Deus, por conta do Espírito Santo agindo em nós. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes em mim, e crestes que vim de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Glória a Deus isso daqui, gente.
Disseram seus discípulos: agora falas abertamente e não usas nenhuma figura. Agora percebemos que sabes tudo e não é preciso que alguém te interrogue. Por isso, cremos que viestes de Deus. Respondeu então Jesus: credes agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, Ele venceu o mundo. Aleluia por isso. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Aleluia. Gente, que fantástico, né? Glória a Deus por isso. Que presença maravilhosa. Vamos ler o 17 agora também. A gente vai gastar um tempinho mais lá no Êxodo. Vamos ler mais o 17 aqui. A leitura hoje está boa, viu? João, capítulo 17. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Meu Deus, ele está fazendo uma alusão aqui lá atrás. A glória que ele tinha antes que o mundo existisse, ou seja, ele estava falando do próprio Jesus. Quando Jesus ainda era verbo, e aí ele teve que se fazer carne. João disse isso em João 1. Então Jesus está aqui falando para Deus: Deus, Pai, né, me glorifica em tua presença, ou seja, junto de ti, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, porque antes que o mundo existisse, eu estava do lado de Deus Pai. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Manifestei o teu nome, ou seja, Deus, eu falei do teu nome aqui, aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo que me deste provém de ti. Jesus estava falando, tudo que eu tenho vem do Senhor. Pois lhes dei as palavras que tu me deste e eles os receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecereis no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Gente, isso aqui é uma oração que Jesus está fazendo junto aos discípulos. É como se ele estivesse orando para os discípulos, ele está conversando com Deus. É uma oração isso daqui. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Ou seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Está falando de Judas aqui agora. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me sacrifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados
na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que, onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Olha aqui de novo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia, glória a Deus. Então, encerramos aqui a leitura do Novo Testamento. Lemos João 14, 15, 16 e 17, certo? 4 capítulos. Agora a gente vai lá para Êxodo. Vamos ler um pouco do livro de Êxodo aqui no capítulo. Hoje nós vamos ler aqui o capítulo 38. Êxodo capítulo 38. O altar do holocausto, que é o título aqui da minha Bíblia, Êxodo 38. Moisés, ele recebeu as instruções para a construção do tabernáculo, construção do templo, do momento de adoração, recebeu instruções da arca. E aqui no 38, o Senhor está falando para ele construir um holocausto. Fez o altar do holocausto de madeira de acácia, de 3 côvados de altura. Era quadrado e tinha 5 côvados de comprimento e 5 de largura. Fez-lhe os chifres nos seus 4 cantos, de modo que os chifres formavam uma só peça com ele, e o cobriu de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os recipientes para as cinzas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez para o altar um crivo de bronze, em forma de rede, debaixo da borda ao redor, o qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 extremidades do crivo de bronze para os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levantar o altar. Fê-lo oco de tábuas. Fez a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação. Versículo 9. A seguir fez o átrio. Para o lado do sul, as cortinas do átrio eram de linho fino retorcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os colchetes dessas colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado do norte, as cortinas eram de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Mas o lado ocidental, as cortinas eram de 50 côvados. As suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. Para o lado oriental, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da porta do átrio, de ambos os lados as cortinas eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases
3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. O revestimento de seus capitéis era de prata e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido, obra de bordador. Tinha 20 côvados de comprimento e, conforme a medida das cortinas do átrio, 5 côvados de altura. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus colchetes eram de prata e o revestimento dos seus capitéis e as suas faixas de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Por quê? Porque o Senhor ordenou a Moisés como que era para construir o tabernáculo. E aí, Moisés, o Senhor falou para Moisés que Arão, os seus filhos, eles seriam os administradores, né, dessa obra do tabernáculo. Então, por isso que Bezalel fez conforme tudo, né, o que tinha dito a ele, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Com ele, junto com Bezalel, né, com ele, Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 70 e 30 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos fez colchetes para as colunas e cobriu os seus capitéis, e fez-lhes as faixas. O bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, o altar de bronze e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar. As bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Aleluia! Agora vai falar sobre as vestes de quem? Dos sacerdotes. Fez de estofa azul, púrpura e de carmesim as vestes, finalmente tecidas para ministrar no lugar santo, e fez as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido. De ouro batido fez lâminas delgadas e as cortou em fios, para entretecê-los no estofa azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino da obra de desenhista. Fez-lhe 2 ombreiras que se ajuntavam nas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal formava com ela uma só peça e era de obra semelhante de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Preparou as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com uma gravura de um selo,
com os nomes dos filhos de Israel. Então pôs as pedras de ônix sobre as ombreiras da estola sacerdotal, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez o peitoral de obra de desenhista, como a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino retorcido. Era quadrado, duplo. Fez o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Então colocou nele 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. Só marcar isso aqui, gente, que eu estava estudando aqui esse negócio aqui mais fundo. As pedras eram segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes. Eram semelhantes a gravuras de selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Fez para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Fez 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixou as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Pôs as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas pôs nos 2 engastes, e as pôs sobre as ombreiras da estola sacerdotal, na parte dianteira dela. Fez outras 2 argolas de ouro, as quais pôs nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto à estola sacerdotal por dentro. Então fez mais 2 argolas de ouro, as quais pôs nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, debaixo da parte dianteira, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmeralda da estola sacerdotal. Ligou o peitoral pelas suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. Observe que tudo é conforme o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Todos esses detalhes foi o Senhor que passou para Moisés. Fez as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul, e a abertura das sobrepeles no meio dela, como a abertura de cota de malha. E esta abertura tinha um debrum em volta, para que não se rompesse. Nas abas das sobrepeles fez romãs de estofa azul, púrpura, carmesim de fio retorcido. Fez campainha de ouro puro e as pôs nas abas das sobrepeles ao redor, entremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas das sobrepeles ao redor, para uso no ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez de ouro puro a lâmina da coroa, e nela gravou uma inscrição como a gravura de um selo: santidade ao Senhor. Então a atou com um cordão de estofa azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tudo, a Bíblia é clara em dizer, tudo.
tudo, do jeitinho que o Senhor falou para Moisés, ele repassou para as pessoas para construir, para a construção do templo, do tabernáculo. Então, todas as características do tabernáculo era porque Deus quisesse daquele jeito, aí não tem como questionar. Versículo 33, e a gente está encerrando aqui o capítulo 39 de Êxodo. Então trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles de animais marinhos e o véu do reposteiro, a arca do testemunho com os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e o seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro da porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, e as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés inspecionou toda a obra e viu que a tinham feito como o Senhor ordenara. Então Moisés os abençoou. Glória a Deus, glória a Deus. Falta somente um capítulo para a gente encerrar Êxodo, que é o capítulo 40, mas nós vamos deixar ele para amanhã. Amanhã. E no livro de Salmos, nós estamos, vou mostrar para vocês aqui, porque como que é a dinâmica nossa? A dinâmica nossa, a gente lê um pouco do Novo Testamento, um pouco do Velho Testamento, e depois a gente lê Salmos e encerra tudo em 45 minutos. Às vezes dá mais tempo a live, gente, é porque eu fico comentando muita coisa, não aguento ficar calado, só lendo. E nós estamos em Salmos, capítulo 118, foi o último capítulo que nós lemos. E agora nós vamos ler o capítulo 119. E o capítulo 119 é o maior capítulo de Salmos da Bíblia. Então o que eu estou fazendo? Eu vou terminar Êxodo e quero terminar João, para depois ler só o Salmo 119. E aí a gente continua lendo da forma como a gente faz, um pouco do novo, um pouco do velho, e depois encerra aqui no meio da Bíblia Salmos. E quando a gente encerrar Salmos, a gente vai para Provérbios. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado por mais esse dia, esse momento de leitura da sua palavra. Que o Senhor possa colocar essa palavra em nosso coração, nos ajude, Jesus, a guardar essa palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Que o Senhor possa ser o nosso refúgio e fortaleza, abençoar a minha vida, a minha casa e a todos, abençoar a todos que estão aí também participando da live, tá bom? Deus abençoe vocês. Júnior, primo, muito obrigado por ter ficado até aqui agora. Valeu, Andresa Soares, por ter participado também. Amanhã, 10 horas da noite, eu estou aqui. Às vezes eu atraso um pouquinho, 10h15, 10h20, mas estaremos aqui para continuar essa leitura da Palavra de Deus. Um abraço para vocês, a live vai ficar salva, curte lá, comenta lá e compartilhe.